turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso mini curso de anatomia. Um curso de resumão sobre os principais sistemas e conceitos que você precisa saber sobre esse conteúdo. Então, já deixa o seu like aí para me saber que você gosta desse tipo de vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? Então, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje. Nessa aula, a gente vai falar sobre sistema tegumentar, sistema muscular e sistema esquelético. Então, já pega papel e caneta e vamos ao conteúdo. Generalidades sobre o nosso sistema esquelético. Como eu falei, essa é uma aula de resumão, mas aqui no canal vai começar a entrar os nossos vídeos falando sobre cada um desses sistemas de forma mais aprofundada, tá? Então, bora! O sistema esquelético ele é composto por 206 ossos. Calma. Em algumas literaturas você vai ouvir que o sistema tem 210, 208 ossos. Depende da literatura que você estiver lendo, tá bom? Mas é em torno aí de 206 a 210 ossos. O esqueleto ele vai ser dividido em duas regiões. Lembra lá da nossa primeira aula? Região central e região periférica? Então, na parte central eu vou chamar de esqueleto axial. E aí eu terei 80 ossos nessa região. E na parte apendicular, que são os nossos membros, eu vou ter 126 ossos. Quais são as principais funções desse sistema? Sustentação do organismo, proteção das estruturas vitais, lembra das cavidades corporais? Então, vai servir de base mecânica para o movimento. O músculo sozinho não mexe, o esqueleto sozinho não mexe. Eu preciso de músculo, do esqueleto e da articulação para conseguir ter esse movimento, tá? Vai ser um armazenador de sais, como cálcio, e vai ter a função hematopoietica, que é a função de produzir novas células sanguíneas, principalmente dentro de ossos longos, como o nosso fêmur, e dentro lá dos ossos do nossa coluna vertebral, tá bom? O osso, ele é formado por tecidos. Lembra que eu falei que para ter um sistema eu tenho um aglomerado de células que formam um tecido que dão origem a um órgão e aí eu tenho um sistema? Então, o sistema esquelético ele é formado por células do tecido ósseo. E aí são 3 células bonitinhas e a gente conhece mais 2 delas. É o osteoblasto, que ele vai ser o produtor de matriz óssea, ou seja, ele é quem constrói o nosso osso. Vamos ter o osteoclasto, que ele vai ter a função de destruir aquele osso lesado, aquele osso envelhecido, e o osteócio, que ele vai ser, a função dele vai ser fazer a nutrição e a oxigenação desses ossos. Então, assim, o osso, ele precisa crescer, mas eu preciso também renovar. Então, para fazer com que esse osso se desenvolva, quem trabalha é o osteoblasto. E aí eu tenho um macete. Como que eu sei se é osteoblasto ou osteoclasto? Simples. Ele está botando alguma coisa no osso, ou seja, o osso está crescendo, está aumentando em matriz óssea. Se ele bota com B, eu tenho osteoblastos com B. E o osteoclastos, Thay? Olha, osteoclastos tem C. C de consumir, C de comer. Então, se estiver fazendo uma degeneração, se ele estiver consumindo aquele osso, eu tenho osteoclasto. E aí é simples, pergunto para você. Numa fase avançada de uma osteoporose, que é uma degradação da matriz óssea, qual dessas 2 células estão trabalhando mais? Comenta aqui embaixo no vídeo. Seria o osteoblasto ou o osteoclasto? Tá, e o osteócio? O osteócio é o nosso grande garçom e ele fica servindo ali os nossos ossos com a nutrição e a oxigenação, tá bom? Então não confunda. Vamos lá? Nosso esqueleto apendicular, os ossos do membro superior e inferior e das cinturas escapular e pélvica. Esqueleto axial, os ossos do tronco, região de cabeça, pescoço, tórax, tá? Vamos conhecer um pouquinho esses ossos? Começando pelos ossos do crânio e da face, lembrando que na região do crânio, ela é a porção superior, tá?
E a região da face é essa porção aí do seu rosto. Essas porções têm ossos de forma diferente. No crânio, eu vou ter 8 ossos, tá? E as articulações dos ossos vão ser rígidas. Então, eu tenho aí na região da testa o osso frontal. Mais acima, no topo bem da sua cabeça, na região superior, eu vou ter os parietais. Na região ali da sua orelha, mais ou menos, aqui onde eu tenho em rosinha, eu vou ter os temporais. No roxo, eu tenho o occipital, tá bom? E além disso, eu vou ter alguns ossos que estão encravados na porção interna, que são os esfenoides e o etemoide. E 3 ossículos da audição, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Presta atenção. Occipital, frontal, esfemoide e etemoide são os únicos ossos ímpar do nosso crânio. Parietal, temporal, martelo, bigorna e estribo são os ossos pares do nosso crânio. Beleza? E agora falando da face. Na face eu vou ter 14 ossos irregulares e angulares. Então eu vou ter aqui no verde o maxilar superior. No cinza eu tenho a nossa mandíbula ou maxilar inferior, que é o único osso móvel da cabeça. Isso também é super questão de prova. Depois eu vou ter os ossos chamados de molares, os palatinos, os nasais, lacrimais, o vômer e as conchas nasais inferiores. Esses ossos, eles são pares, tirando o vômer e o maxilar inferior, todos os ossos restantes da face são pares, tá bom? Dúvida? Na face, a gente vê ali que o nariz, a ponta do nariz que você consegue sentir aí, ela é formada de cartilagem, tá? Os ossinhos que formam o nariz, eles formam só a parte da base, ali onde é feito a região, onde está, né, a região da sua face. Outra coisa importante pra gente ver é no terceiro desenho aqui, o forame magno. É por ele que passa a nossa medula espinhal, saindo ali da região do crânio para ir para a região da coluna vertebral, tá? É um grande forame muito importante pra gente. Coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é formada pelas vértebras e ela vai dar suporte ao nosso esqueleto. O que tem na coluna vertebral? Eu vou ter 33 vértebras em média. Porém, eu vou dividir essa coluna em 5 regiões, que são as regiões onde eu tenho as minhas vértebras separadas, né? E as regiões onde eu tenho as vértebras fundidas. E aí alguns estudiosos consideram a região onde eu tenho as vértebras fundidas como ossos completos, que é a região do sacro e a região do cóccix. Mas eu não posso esquecer que o sacro e o cóccix são junções de vértebras que se fundem conforme o corpo vai amadurecendo, tá? Então eu tenho a região cervical com 7 vértebras, é a região mais móvel da minha coluna. Depois eu venho a região torácica ou dorsal, que aí é bem rígido. Eu vou ter 12 vértebras que vão se articular com as costelas, tá? Depois eu venho a região lombar, onde eu vou ter 5 vértebras e a região que segura o peso do teu corpo e recebe o impacto toda vez que você pisa no chão, tá? Também tenho a região sacral, que vai ser formada por 5 vértebras fundidas e é no sacro que eu vou articular o osso ali do quadril, tá bom? E o cóccix, que é 4 vértebras fundidas, que é a minha última região da coluna. A coluna também, ela vai ter curvaturas naturais, tá? Eu tenho uma lordose e a cifose. As cifoses são curvaturas primárias e as lordoses, curvaturas secundárias.
O que é isso? Que você já nasce, no momento de desenvolvimento do corpo, a gente já vê essa coluna em cifose. E aí, conforme você vai amadurecendo, vai criando-se as lordoses. Quando eu tenho isso acentuado, essas curvaturas acentuadas, eu tenho as patologias chamadas de hipercifose, quando eu tenho essa curvatura muito acentuada, e hiperlordose também, quando eu tenho muito acentuado, tá? Vértebras. As vértebras, elas são diferentes de acordo com a região aonde elas se encontram, tá? Então, o que a gente pode ver? Que na região cervical, a vértebra cervical ela é menor e ela também possui um corpo menor, um forame vertebral triangular. A vértebra torácica ela já é um pouco maior do que a cervical, já possui fóveas costais. Lembra que eu falei que a região torácica que se articula com as costelas? Então, ela tem ali a fóvea que é certinho para conseguir encaixar a costela, tá? E eu tenho a vértebra lombar, que aí ela já tem um corpo vertebral maior, né? E ela tem os processos mamilares, que vocês não vão encontrar em nenhuma das outras vértebras. Mas como que eu sei se eu tiver com 3 vértebras na mão? Olha o tamanho do corpo. As vértebras lombares, elas têm um corpo maior e o forame delas é formato triangular. As vértebras cervicais são as menores e as torácicas são as de tamanho médio. E como que eu sei que a torácica não é uma lombar? Pelo forame. As torácicas, o forame, esse buraco, né, que vocês estão vendo aqui, delas são circulares, tá bom? A nossa caixa torácica, e aí eu consigo ver as costelas, o externo na região anterior, clavícula, na região posterior, as vértebras, as costelas também, e a minha escápula, né? Lembrando que a clavícula e a escápula são a região da cintura que eu falei com vocês. É elas que conectam o seu braço na região axial do seu corpo, tá? Então, falando em membro superior, a gente vem clavícula na região anterior, na região posterior, escápula. Depois eu venho braço. No braço eu tenho um osso chamado húmero. No meu antebraço eu tenho 2 ossos, que são o rádio e a una. Tá, e como é que eu identifico? O rádio é o osso que está na direção do seu polegar. Então, quando a gente falar de pulso radial, é o pulso que está na direção do rádio, a artéria que está passando pela direção do rádio, tá? Depois eu vou ter os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges formando os ossos da minha mão. No membro superior, a região onde possui mais ossos são a região da sua mão, tá? Então eu tenho clavícula e escápula conectando esse membro ao meu esqueleto axial, húmero, rádio, una, ossos do carpo, metacarpo e as falanges. Como eu falei, a região da mão é onde possui mais ossos, então vamos lá. As falanges. Lembra lá da nossa aula 1, região distal, região proximal e região média? As falanges elas vão ser classificadas de acordo com a proximidade da parte central do meu corpo. Então, a ponta dos meus dedos seriam as minhas falanges distais. Depois das distais, eu tenho as minhas falanges médias e depois as minhas falanges proximais. Formei os meus dedos. Na palma da minha mão, eu vou ter os ossos do carpo e do metacarpo. Os ossos do metacarpo são os ossos que formam literalmente a palma da minha mão. E aí eu vou ter 5 ossinhos também. E os que ficam ali na região que a gente chama de punho, pulso, são os ossos do carpo. E aí eu tenho 8 ossos nessa região, tá? Do polegar ao mindinho, eu tenho trapézio, trapezoide, captato, amato. Do mindinho para o polegar, voltando, pisiforme piramidal, semilunar e escafoide. Tá, eu preciso lembrar disso. Olha, sinceramente, na enfermagem, muito difícil dependendo da área que você for. Mas o que você precisa lembrar? Que a região da mão é a região onde eu tenho muitos ossos. Se eu tenho muitos ossos, um trauma nessa região vai causar diversas fraturas e fissuras, tá? Porque eu tenho muita estrutura ali, então é mais fácil de eu ter uma lesão nesta região, tá bom? É isso que você precisa deixar claro. Outra coisa é você olhar para o polegar, perceba que ele não tem falange média, ele só tem a falange distal e a falange proximal.
Membro inferior, eu tenho os ossos que formam a estrutura do quadril ali, né? A estrutura da minha pelve. O fêmur na coxa. Na questão de perna, eu tenho a tíbia e a fíbula. No complexo que vocês conhecem como joelho, eu tenho o osso chamado patela. E na região do pé, a mesma coisa, parecida com a mão. Eu vou ter a região do tarso, metatarso e as falanges. Na região do tarso, eu vou ter 7 ossos, que é o calcâneo, o talos, cuboide, navicular e cuneiforme. Thay, como que eu vou gravar isso? Similar à mão. Você precisa entender que esta região do pé, que é ali onde vocês conhecem como tornozelo, é uma região que possui muitos ossos. Então, qualquer trauma ali, vou ter mais possibilidade de ter lesões por ter muitas estruturas. E as falanges da mesma forma da mão. Então, eu tenho as falanges distais, as falanges proximais, as falanges mediais. E se você olhar o polegar, ele também não tem falange medial. Ou a parte do dedão do pé ali, ó, não tem a falange medial, só a falange distal e proximal. Classificação dos ossos. A gente viu que os ossos aí, cada região do corpo tem um osso de um tamanho, um osso de uma forma. E aí a gente consegue classificar. Eu consigo classificar em osso longo, quando o comprimento for maior do que a largura. Osso curto, quando o comprimento e a largura forem parecidos. Laminares ou planos, porque realmente ele é bem retinho. Irregular, quando eu não consigo dar forma para esse osso. Pneumáticos são os ossos, principalmente da região da face, que são os ossos que possuem as cavidades por dentro dele, que dá a passagem de ar e fluidos. E os sesamoides, que são os ossos que não se articulam com nenhum outro. Eles estão presos por unicamente tendões, tá? E como que o osso ele é estruturado? Eu tenho a capa articular, tá? A parte esponjosa, que é onde eu contenho a medula vermelha, a parte compacta do meu osso e o canal medular. Eu preciso entender que o osso é uma estrutura viva, ele é nutrido. Lembra lá do osteócio? Então, o osso é uma estrutura viva, ele é nutrido. Por dentro dele vai passar veias, artérias, eles são nutridos, tá? E essa nutrição ocorre na cavidade medular. Dúvidas até aí? Coloca nos comentários. Vamos para o sistema tegumentar? Então, o sistema tegumentar é o sistema que fala da pele. E a pele é o nosso maior órgão do corpo em extensão. É também um órgão muito delicado, possui estruturas que são muito específicas. Qual é a função da pele? Manter os órgãos na posição, proteger o organismo contra a perda de água e atrito, que é a nossa função mecânica, né? É um isolante térmico e controla a temperatura corporal. Tá ali os órgãos sensitivos, tá? Faz uma ação contra os raios ultravioleta, principalmente ali com a proteção da melanina. Auxilia na formação da vitamina D. Então, meu querido, você precisa tomar solzinho no horário certo para que sua pele consiga fazer essa captação da luz solar para produzir a vitamina D no seu corpo e a eliminação de algumas escórias. A pele ela vai ser dividida em 3 camadas e aí vem também uma dúvida. Alguns autores não consideram a hipoderme como camada, chamam só de tecido subcutâneo e dividem a pele em derme e epiderme. Mas eu gosto de chamar a hipoderme de camada também, assim como a maioria. E aí eu vou dividir a nossa pele em 3 partes: a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme vai ser a parte superficial. Ela vai ser composta de tecido epitelial, que é um tecido que gosta de fazer cobertura das coisas. E ela vai estar composta em 5 outras camadas, tá? E vai ter muita queratina nessa região, beleza? Na pele eu vou ter as terminações nervosas fazendo contato, eu vou ter também os poros e eu vou ter os pelos. Mas os pelos, eles atravessam a derme e saem pela epiderme. Eles começam a ser constituídos na derme. A derme é minha camada mediana. Ela é composta por tecido conjuntivo do tipo frouxo.
E aí na derme eu consigo ver muitas fibras de colágeno e elastina, tá? Por isso que algumas pessoas fazem até suplementação de colágeno. Só que tem um problema. O colágeno, ele é uma proteína que ele não é unicamente específico da pele. A gente vai ter colágeno em outras regiões. E aí, se o seu corpo tiver com deficiência desse colágeno em outras regiões, ele vai absorver e mandar para lá antes de pensar em mandar para a pele, tá? Na derme, eu também vou ter as glândulas sudoríparas, sebáceas, o músculo ele é todo pelo e o pelo propriamente dito, né, o folículo piloso. Essas glândulas, elas têm funções muito importantes. A sudorípara, ela vai fazer a produção de suor, que vai usar a nossa pele para fazer a termorregulação, regular essa temperatura da pele. E a sebácea vai produzir sebo, que vai servir para fazer a hidratação desta pele, tá bom? E depois eu vou ter a questão da minha hipoderme. E na hipoderme eu vou ter a passagem de veias, artérias e o tecido adiposo, que é a famosa gordurinha. Esse tecido adiposo é muito importante pra gente, não em excesso, porque o tecido adiposo, essa gordurinha, ela serve de reserva de energia, tá? Reserva de nutrientes. Então eu preciso sim ter um certo percentual de gordura no meu organismo para poder fazer essa reserva de energia, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E o nosso sistema muscular, o músculo, a gente vai ter em boa parte do nosso corpo, porém músculos constituídos de fibras diferentes, tá? A função do músculo é auxiliar na produção de movimento, estabilizar a posição corporal, regular o volume dos órgãos, fazer a movimentação das substâncias dentro do nosso corpo e auxiliar na produção do calor, tá? Então aí a gente tem uma imagem com alguns músculos esqueléticos próximos ao esqueleto. E vamos entender como que esses músculos são divididos. Eu vou classificar o músculo de acordo com as fibras, mas tem outras formas de classificá-los. Eu posso classificar de acordo com o tipo de movimento que ele faz ou com a sua localização também, tá? Mas a base é que você saiba identificar o tipo de fibra. O músculo estriado é um músculo que ele possui umas estrias que faz com que ele tenha uma contração forte e rápida. E aí onde que eu vou ter essa contração forte e rápida? No estriado esquelético e no estriado cardíaco. O estriado esquelético é o tecido muscular que está preso ao osso, preso ao meu sistema esquelético, tá? Então ele vai fazer uma contração forte e voluntária. O músculo estriado esquelético, ele vai se mover de forma voluntária. Você decide quando você quer que ele mova. Agora o estriado cardíaco, ele vai estar propriamente, totalmente exclusivo do coração. Por ser estriado, ele faz também uma movimentação forte e rápida. Só que o músculo do coração, ele é involuntário. Você não consegue coordenar como que ele vai fazer a contração dele, tá? Então, o estriado esquelético é contração forte, voluntária, e o estriado cardíaco, contração forte e involuntária. Além da musculatura estriada, a gente também tem a musculatura lisa ou não estriada, que é a musculatura que compõe os nossos órgãos e vísceras. Essa musculatura, por não possuir estria, ela faz uma contração lenta e involuntária. Então, estriado esquelético, contração rápida e voluntária. Estriado cardíaco, contração rápida e involuntária. Tecido não estriado ou liso, contração lenta e involuntária. O corpo humano possui cerca de 600 músculos esqueléticos, tá? E para enfermagem eu tenho 3 grandes músculos que são bem importantes. O deltoide, que é encontrado na região do ombro, o vasto lateral da coxa, que é o músculo que está na região lateral da minha coxa, e o glúteo máximo,
que são músculos muito utilizados para administração medicamentosa, tá? O músculo ele é composto de tendão, corpo ou ventre e tendão de novo. Como assim, Thay? Simples. Quando você olhar um músculo, ele vai ter um tendão na ponta distal e um tendão na ponta proximal. E a parte do meio ali vai ser o meu corpo ou ventre. É o tendão que se prende ao osso para que facilite essa movimentação quando o corpo ou ventre fizer a contração. E a aponeurose também é uma grande faixa de tecido tendinoso que também serve ali para fazer essa contração e essa fixação de músculos. A gente encontra a aponeurose muito na região abdominal e na região dorsal, tá? E é isso. Mais uma vez, para vocês lembrarem como retirar o seu certificado, uma vez por mês eu libero o link da prova para você retirar o seu certificado gratuito. Então, se você estiver assistindo dentro do prazo, dá uma olhada no seu e-mail que eu já devo ter mandado para você lá o link da nossa prova. Para retirar o certificado gratuito, precisa assistir todas as aulas, responder a prova e ter uma nota acima ou igual a 80 pontos. E o link fica disponibilizado na nossa última aula desse curso e também é enviado por e-mail para vocês que se inscrevem no curso. Então, ó, uma vez por mês eu abro as inscrições. Então, você faz a sua inscrição lá, faz a prova, eu mando o link, fez a prova, tirou acima de 80, eu te mando o certificado gratuito. Tá, eu tirei abaixo de 80 e queria meu certificado. Tá, e tem como eu conseguir meu certificado fora da data da liberação do gratuito? Sim, através da nossa plataforma na Hotmart. O link também é enviado por e-mail, eu também deixo aqui na descrição do vídeo. E lá você só vai pagar a taxa do certificado, que é R$ 4,97, e retira o seu certificado na hora, sem precisar fazer a prova para obtê-lo, tá bom? Então, ó, qualquer dúvida você deixa na caixinha de comentários abaixo desse vídeo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, porque todo mês tem curso gratuito e toda semana tem conteúdo também. E os conteúdos da nossa próxima aula, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Então, espero que você esteja gostando do nosso mini curso e vejo vocês na próxima aula.